ele sozinho em terra, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou de cidade, ou de aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que muitas vezes o Senhor Jesus permitiu isso aqui, esse momento, esse acontecimento, para deixar registrado para mim, para você, para todos nós, justamente aquilo que acontece quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. Jesus quis mostrar para os seus discípulos, que começaram a caminhar com Jesus, e eles estavam maravilhados do que Jesus fazia. Por quê? Pela maneira que ele falava, pela maneira que ele se expressava, pela autoridade que ele tinha sobre os espíritos imundos. Imagine você, desde a manhã até a tarde, o dia todo andando com Jesus. Jesus caminhando e você junto com ele, vendo sinais. A Bíblia fala que as pessoas começaram a andar com Jesus, porque ele ia de uma cidade, ele ia para outra cidade. Então imagine Jesus chegando na sua cidade e fazendo ali curas, maravilhas, sinais. Daí ele sai da sua cidade e vai para uma cidade próxima. Então aí você fala assim: eu acho que ele vai fazer coisa bonita lá, eu vou lá. Ele vai falar coisa bonita, eu quero ir lá para ouvir, eu quero ver o que vai acontecer. E de lá ele ia para uma outra cidade, e você falava: eu também vou lá para ver o que vai acontecer. E não era simplesmente você, como hoje, que pega um carro, pega um ônibus, né? Pega uma condução e vai. É rápido para você caminhar, para você ir de um lado para outro, até de uma cidade para outra. Mas naquela época as pessoas iam a pé, caminhando. Então, ia o dia inteiro, passa num lugar, vai no outro, passa 2 dias, 3 dias, e as pessoas estão seguindo Jesus, e as pessoas estão, esqueceram até de alimentar, esqueceram de comer. Eu estou com fome, mas fazer o quê? Eu não trouxe marmita, não trouxe pão, não trouxe nada, o que eu vou fazer, né? Então estavam ali, seguindo, maravilhado, eles estavam praticamente se alimentando
da palavra, se alimentando dos milagres que Jesus fazia, se alimentando das maravilhas que o Senhor Jesus fazia. Estavam longe de casa, estavam ali desprovidos, e aqui, se nós lemos no mesmo capítulo anterior a isso, nós vemos que Jesus então multiplica pães, multiplica peixes, alimenta uma multidão. E aqui diz assim, que os discípulos não estavam ainda tentando entender como é que aquilo tinha acontecido. Como é que, olha, nós tínhamos 5 pães, 2 peixes, tinha uma multidão de pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma grande multidão até Pedro, como é que fez isso? Eu não sei. E o outro, João, você sabe dizer como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que ele fez para aquilo acontecer? Ainda sobraram 12 cestos cheios? O que está acontecendo? Que negócio é esse? Eles ainda não tinham entendido o que tinha acontecido, diz a palavra de Deus. Eles estavam ainda impactados, essa é a palavra certa. Eles estavam impactados, que eles estavam querendo acreditar porque viram. Eles, olha, eu não vou duvidar porque eu vi, eu presenciei, eu ajudei a distribuir esses pães, mas eu estou tentando entender, tentando compreender. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que o Senhor Jesus deseja fazer na sua vida, um milagre que nem você consegue entender. Eu sei que aconteceu, porque aconteceu comigo, mas eu estou tentando entender como é que isso foi acontecer, como que isso aconteceu, de tamanho que é um milagre. A palavra de Deus fala assim: eis que faço um milagre tal entre vós, que quando contares, muitos não acreditarão, porque tamanho é a bênção que o Senhor tem para nos dar. Aí o que acontece? Acontece que Jesus ali disse assim para os seus discípulos: vocês entram no barco e atravessam do outro lado. Isso, eles estavam diante do mar da Galileia. Ele disse assim: vocês entram no barco, atravessam do outro lado, e lá vocês me esperam. Ninguém perguntou para Jesus: e depois como é que o senhor vai vir? Como é que o senhor vai caminhar? Como é que o senhor vai fazer? Será que ele vai dar a volta pela margem do outro lado? Mas vai demorar. Ou será que algum outro barco vai levá-lo? Mas ninguém perguntou, apenas obedeceram o que Jesus disse: pega o barco, atravessa do outro lado e me aguarde. E o que ele fez? Enquanto eles foram fazer isso, Jesus ali despede a multidão. E o que Jesus faz? Ele sobe aquele monte. Havia um monte, e ele sobe ali, e ele começa a orar, buscar a presença do Senhor. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus ele não faria nada por fazer? Ele não faria nada porque, se não tivesse um propósito, um objetivo, uma lição para nos dar, para deixar para a humanidade, sobre o que acontece quando nós oramos. O que acontece no mundo espiritual, quando alguém dobra os joelhos. O poder que existe quando alguém se prostra diante do Senhor e clama e busca a face de Deus. Por quê? Porque eles saíram à tardezinha e eles tentaram atravessar o mar, e eles foram apanhados por um vento, uma onda forte, um vento forte, uma corrente de vento, que eles lutavam e lutavam e lutavam contra aquelas ondas, contra aquele vento, mas não podiam vencer, não conseguiam chegar no seu objetivo, no alvo, que era chegar do outro lado. Por mais que eles se esforçassem, aqui está dizendo que a quarta vigília, e você sabe o que é quarta vigília? A quarta vigília, ela começa 3 horas da manhã e termina 6 horas da manhã. Imagine, eles já estavam há mais de 5 horas remando, há mais de 5 horas que eles estavam ali remando e lutando contra aquele vento, tentando chegar do outro lado. Eram homens, pescadores que conheciam. Quantas vezes Pedro e João atravessou de um lado para o outro? Quantas vezes eles saíram de um lado e atravessaram para o outro? Eles estavam acostumados a fazer aquilo. Mas tem coisas que nós às vezes estamos até acostumados a fazer, falar: isso aí para mim é fácil fazer.
eu tenho experiência, isso aí é o meu dia a dia, e eu vou fazer isso, e de repente a gente encontra com uma tempestade, com um vento, com uma corrente de vento, com a fúria das águas, que nos impede até de fazer aquilo que parece ser tão fácil para nós, o nosso dia a dia. Então, o que aconteceu ali com os discípulos é uma figura daquilo que acontece conosco, comigo, com você no nosso dia a dia. Quantas vezes nós estamos tentando, lutando, mas eu já fiz de tudo, mas eu já esforcei, eu sou uma pessoa esforçada, eu luto, eu dedico a isso, aquilo, aquele outro, mas de repente que você encontra dificuldade, não consegue chegar naquele objetivo, naquele propósito que você estabeleceu. Aí o que acontece? Jesus mostra o poder que existe na oração, porque quando nós oramos, significa o quê? Enquanto nós oramos, nós estamos sendo habilitados por Deus, para que nós possamos, dentro do mundo espiritual, no sentido espiritual, exercermos a nossa autoridade. Você sabe que todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Se você pegar a palavra de Deus, no início, quando Deus criou o homem, o Senhor criou o homem e disse para o homem: eu te dou poderes para que você domine sobre essas coisas. Você vai dominar. Primeiro Deus criou todas as coisas. Deus criou árvores, Deus criou plantas, frutos, e Deus criou animais, Deus criou todas essas coisas. E depois disse: agora você vai ter domínio sobre essas coisas. Só que tem uma coisa: quando o homem caiu, a queda do homem permitiu que o homem passasse a ser dominado e não exercer domínio. Por quê? Porque ele deveria dominar e não ser dominado. Existem plantas que dominam o homem. Por exemplo, a maconha é uma planta. A maconha é uma planta que, se você for lá, você pode quebrar, você pode pisar em cima, você pode destruir, mas ela tem dominado as pessoas. E o que dizer da cocaína? Também não é planta. E o que dizer do álcool? Também não vem de uma planta, que é a cana, que se extrai o álcool. O homem está sendo dominado por aquilo que deveria ele exercer domínio. Ele exercer domínio. Então Jesus mostra que quando nós oramos e buscamos ao Senhor, e às vezes nós estamos tentando fazer tantas coisas, e não estamos conseguindo fazer aquilo que temos dentro do nosso coração, um empreendimento, alguma coisa para fazer, e estamos sempre sendo impedidos de concretizar aquilo que nós desejamos. Mas por que tudo isso? Nós estamos lutando, não tenho nem força no braço mais para remar, de tanto que eu estou fazendo, tanta força que eu estou fazendo, e o barco não sai do lugar. E se fosse só não sair do lugar, estava bom. Pior que daqui a pouco ainda vai virar ou bater em alguma pedra, e nós vamos morrer todos aqui. Vai acontecer um acidente, uma tragédia, é o nosso fim. Eu não estou vendo saída, não estou vendo resposta, eu não estou vendo uma ação do nosso esforço. Pelo contrário, nós não estamos vencendo, estamos sendo vencidos. É o que aconteceu com eles aqui, a experiência. De repente, o que acontece? Aquele que estava lá, sabe-se quantas horas Jesus ficou orando. Só sei de uma coisa: ao mesmo tempo que eles ficaram remando, Jesus ficou orando. E muitas vezes nós gastamos todo o nosso tempo, a nossa força e a nossa energia tentando fazer alguma coisa e não conseguimos nenhum resultado. E depois nós sentimos frustrados, sentimos angustiados, tristes. Por quê? Eu tentei, me esforcei, eu sou uma pessoa que me esforço, eu sou uma pessoa que eu me dedico, uma pessoa que eu luto, eu sou uma pessoa que eu batalho, e de repente eu vou apurar,
O que eu tenho para apurar? Nada. Algo parado no meio do caminho, sem terminar, sem concluir, sem conquistar, sem chegar no meu alvo, sem alcançar o meu objetivo. Então o que acontece? Além do cansaço, vem ainda o quê? A frustração. Quando Pedro pescou a noite toda, ele estava ali lavando as redes, cansado, porque não tinha pegado nenhum peixe. E ele estava ali lavando as suas redes, estava ali. Mas enquanto ele lavava as redes, Jesus estava falando, e ele estava o quê? Ou lavando, mas ouvindo as palavras de Jesus. E ele percebeu que Jesus trazia a palavra de confiança, de fé, de coragem, de ânimo. Jesus trazia uma palavra que quando você não conseguiu, você não deve desistir. Por quê? Porque você pode conseguir. Mesmo que não tenha dado certo, você não deve desistir. Mesmo que você não conseguiu o seu alvo, o seu objetivo, você não deve desistir. Por quê? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós temos que entender uma coisa, mas espera aí, eu estou cansado, é tão difícil recomeçar. Agora que eu caí, é tão difícil levantar. Agora que eu estou fraco, é tão difícil voltar ativo e ficar forte novamente. Agora que que eu fui abalado e abatido, é tão fácil, é tão difícil de eu me levantar novamente, de eu começar de novo. Só que tem uma coisa, a palavra de Deus ela vem mostrando assim, que você pode ter não vencido, você pode ter fracassado, você pode ter sido vencido. Foi o que aconteceu com um homem lá no Éden. Ele foi vencido, ele perdeu, ele foi derrotado. Agora o pecado dominava ele, mas só que Deus enviou Jesus. Mas para quê? Para dizer agora, se você não consegue vencer sozinho, você vai vencer com Cristo. Se você não pode vencer com a sua força, então agora você vai vencer na força e no poder que há no nome do Senhor Jesus. Você perdeu, mas Ele ganhou. Você foi derrotado, mas Ele foi vencedor. Você caiu, mas Ele se levantou dentre os mortos. Nele está o poder, a força, a glória, a majestade, o domínio. Então a palavra de Deus está dizendo assim: tudo que você quiser fazer com a sua força, a sua força não é o suficiente para te levantar, para te conduzir e para te fazer um vencedor. Num ponto da Bíblia, você vai encontrar Deus mandando você vencer com a sua força. Mas pelo contrário, você vai encontrar dizendo assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Você vai encontrar assim: a peleja, a sua batalha é minha, porque eu, o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, sou aquele que pelejo, sou aquele que venço as suas guerras, as suas batalhas. Eu não tenho força, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou chorando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o que é esse amanhecer? É a estrela resplandecente do amanhã, que vem levantando, que vem subindo, que vem trazendo luz, e vem rompendo as trevas, e vem trazendo um novo dia, um novo amanhecer, e trazendo com ele alegria, trazendo, enxugando as lágrimas e trazendo a vitória para aquele que crê. Se nós entendermos, se nós compreendermos, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo você não comece nada, não sai da cidade, não vá para canto nenhum, não faça nada. Jesus não mandou você fazer nada da sua força. Ele não mandou você fazer nada quando Ele deu apenas... Por que Ele mandou os discípulos remarem? Para mostrar para os discípulos que quando nós queremos fazer com a nossa força, nós não podemos vencer. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, nós não conseguimos concluir. Nós vamos ter que parar no meio do caminho e desistir. Por quê? Porque não tem mais poder, não tem mais força, não tem mais fôlego, não tem mais ânimo e não tem mais coragem. Então Jesus disse: deixa eles lá.
Deixa eles lá, deixa eles se cansarem, deixa eles já estão exaustos, já não há mais força, já não há mais vigor neles, eles não sabem mais o que fazer, porque não tem mais esperança, não tem mais saída. Então Jesus, ele está na presença do Pai, está orando, buscando, adorando. Ele diz: deixa eu ir lá ajudar eles, deixa eu ir ajudar eles. Ajudar? Eu vou para ajudar. De repente, o que Jesus faz? Jesus chega e começa a andar em cima das águas. Ei, espera aí, se nós estamos remando, 12 pessoas remando, não conseguimos vencer, como é que esse homem vem andando sobre as águas? O vento não impede ele? Não. A força das águas balançam, mas não derruba? Não. Ele pisa nas águas, mas não afunda? Não. Que homem é esse? Que misterioso é este homem que agora anda em cima das águas, um homem que rompe e rasga o vento, um homem que as ondas balançam e se levantam e não o atinge, por quê? Porque ele vem andando sobre as águas. Eu não sei, mas segundo muitos teólogos diz assim: diante daquela noite escura, vem Jesus andando sobre as águas. Como é que eles poderiam ver Jesus andando sobre as águas? Quando Moisés desceu o monte, o rosto de Moisés brilhava. Quando Jesus desceu aquele monte, eu não digo que o rosto dele brilhava, mas Jesus desceu resplandecendo em luz, em glória. Por quê? Porque eles começaram a gritar dizendo: é um fantasma. Porque eles viam um homem, uma luz que vinha andando em cima das águas. Homem não pode ser, gente não pode ser, só pode ser fantasma. Só pode ser fantasma. Mas Jesus dizia: não temas, não tenham medo, porque sou eu. Não precisa ficar preocupado, sou eu que estou indo em teu socorro, em teu auxílio. E muitas vezes, no meio da tempestade, no meio das fontes, das fortes ondas, das águas, do mar embravecido, nós não precisamos ter medo também, porque Jesus está dizendo: não tenha medo, porque sou eu. Tenha certeza que durante a tempestade que te atingir, durante as fortes ondas e ventos que te alcançarem, não fique apavorado, não fique assustado, mas pode aguardar. Por quê? Porque quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que não tem mais saída, quando você achar que não tem mais força para continuar, tenha certeza que aquela luz, aquela que vem brilhando, a estrela resplandecente da manhã, ele vem no meio das trevas, trazendo esperança, falando e anunciando: não tenha medo, não temas, porque sou eu, o seu Deus, que vem para te ajudar, que vem o teu refúgio, que vem até você para te tirar dessa tempestade, desse medo, dessa ansiedade e dessa angústia que você está sentindo. Quantas vezes você está angustiado? Quem poderá te ajudar se não for o Senhor Jesus? Porque muitas pessoas vão te condenar, vão te julgar, vão te cobrar. Alguém vai falar assim: foi o que os amigos de Jó falaram para Jó. Isso aí, não sei não, viu? Eu acho que isso aí é pecado não confesso. Eu acho, Jó, que você tem essa aparência de ser um homem bom, um homem consagrado a Deus, mas olha, não estou achando não, viu? Eu estou achando que você é um homem que não está muito de bem com Deus, não. Porque se tivesse tudo bem, não estaria nessa situação. Só pode ser a mão de Deus que está sobre você pesando.
só pode ser castigo de Deus, só pode ser a maldição que está te alcançando. Por quê? Porque você deve estar tendo uma vida espiritual relaxada, você não está buscando o Senhor, você não está consagrando sua vida, deve estar em pecado, deve estar debaixo de maldição, por isso está acontecendo essas coisas na sua vida. Por que você não vai pedir perdão a Deus? Por que você não para de pecar? As pessoas julgavam Jó. Por que ele está passando por isso? Com certeza, ele está colhendo o que ele plantou. Com certeza, ele plantou isso, para ele estar colhendo isso. Mas na verdade, Jó não tinha plantado aquilo. E muitas vezes, na hora da tempestade, você pode encontrar alguém que diz: olha, o que aconteceu com Jonas no meio daquela tempestade? Mas ali estava certo, né? Ali estava certo. Por quê? Porque os homens, os marinheiros lá falaram assim: olha, alguém deve estar em pecado contra o seu Deus, porque a tempestade é fora do controle. Nós nunca vimos uma tempestade dessa. E o nosso navio vai se partir no meio. Então nós temos que ver urgente quem é aquele que está em desobediência contra o seu Deus, para que ele pague o erro, e não nós vamos pagar o erro dele. E aí, não demorou muito para descobrir que era o profeta Jonas, um homem temente a Deus, um homem escolhido por Deus, um homem chamado por Deus, mas ele estava em desobediência, porque o Senhor disse: Jonas, vai até Nínive e anuncia para os moradores daquela cidade o juízo. Diz para eles que se arrependam, senão virá um juízo terrível sobre eles. E Jonas diz assim: eu não vou não, eu não gosto daquele povo, eu não quero. Ah, Senhor, o Senhor é bom demais, se eles se arrepender, o Senhor vai perdoar eles? Eu não quero que eles sejam perdoados. Eu não quero que eles sejam abençoados. E eu sei que o Senhor abençoa, eu sei que o Senhor, aquele que arrepende, o Senhor abençoa, e eu não quero que eles sejam abençoados. Aí você já conhece a história de Jonas. Então, mas aqui tem uma tempestade. Lá naquela tempestade, no Antigo Testamento, o Senhor mandou um grande peixe para resgatar Jonas daquela tempestade. Mas a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Na primeira, na tempestade, Deus mandou um grande peixe. Na tempestade do Novo Testamento, da graça, da misericórdia do Senhor, Jesus mandou o seu próprio Filho. E de repente vem andando, não é um grande peixe, e também não é um anjo, não é um mensageiro, não é um profeta, mas é o próprio Filho de Deus que vem andando sobre as águas e diz: não temas, porque sou eu. Eu vim para te ajudar. Eu vim para ajudar vocês. Alguém pode falar assim: vai melhorar. Por quê? Se nós estamos em 12, agora mais um é 13. Mais um para remar. E tem outra coisa, né? Nós já estamos meio cansados, com o braço doendo, mas ele ainda está com o braço bom, porque o dele ele não remou nenhuma vez. Ele está entrando já. É que nem jogador que entra no segundo tempo, está descansado. Enquanto está todo mundo já dando cãibra, e ele já está entrando descansado. Ele vai nos ajudar. Ah, que bom! Que bom que ele vai nos ajudar. Ah, como o homem pensa errado. Talvez alguém já estava até procurando, acha um remo aí para Jesus remar para nós. Acha um remo porque ele vai nos ajudar. Só que a ajuda dele é diferente. A ajuda dele é diferente porque ele veio andando até o barco. E quando ele tocou no barco e ele colocou os seus pés dentro do barco, a tempestade parou. Ah, que ajuda é essa, hein? Que ajuda, você está pensando, como é que ele vai me ajudar? Sabe como que é a ajuda dele? A ajuda dele se faz pela presença dele. Porque diante dele, diante da presença dele, a tempestade se cala. Diante da tempestade dele, o agito do mar se aquieta.
Diante da presença dele, aquilo que parecia lhe ser um problema, deixa de ser um problema. Aquilo que aparentemente não tinha saída, agora não temos mais problema. Por quê? Porque ele chegou. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida sem problemas, mas o que eu estou dizendo aqui hoje é que sempre que você tiver um problema, o Senhor vai chegar ali para ajudar. Sempre que você passar por uma situação de tempestade, uma tempestade que você diz, agora é o meu fim, e você pode parar e ouvir que virá uma voz e uma luz se aproximando, dizendo, não tenha medo, porque sou eu, e eu te ajudo. Eu vim para te ajudar, eu vim para entrar no teu barco, eu vim para acalmar a tua tempestade, eu vim para cessar a fúria desse vento e desse mar que se levanta na sua vida. Para quem já estava confuso com os pães, os peixes que tinham sido multiplicados, agora o silêncio era maior. Ninguém ousava a comentar. Houve um silêncio da tempestade, do vento, e um silêncio dos homens, porque a palavra diz, cale-se diante dele toda a terra. Aqueles homens, ninguém ousava dar uma palavra, um silêncio total, e eles foram remando, e quando chegaram do outro lado, já estava clareando o dia, já estava amanhecendo o dia. Ninguém falava nada, mas os olhares corriam em direção daquele homem, e eles olhavam e diziam, realmente é o Senhor que está conosco, é Ele mesmo, Ele está conosco. Que bom ter o Senhor, que bom ter o Senhor. Davi disse, que bom ter Ele como meu pastor, porque nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia mansamente nas águas tranquilas. E mesmo que as águas estiverem em tempestades, eles fazem as águas ficar tranquilas. Me conduz em segurança. E ainda que eu estivesse passando pela morte, pelo vale, pela escuridão, pelo medo, Ele vem para me consolar, para me confortar, para me ajudar. Ele vem para me socorrer. E de repente, aqueles homens que estavam confusos com os pães, com os peixes, a multiplicação, a multidão que foi alimentada, já estavam meio atordoados com a quantidade de milagres e maravilhas que ele tinha operado com as pessoas do outro lado, que chegaram doentes, cegos, surdos, mudos, paralíticos, perturbados, endemoniados. Estavam assustados com o que tinha acontecido ali naquela madrugada ali, amanhecendo o dia, com a tempestade que se acalmou. E de repente, quando eles desceram e saíram do barco, desceram naquelas areias, diz aqui a palavra do Senhor, diz aqui, e quando já estavam no outro lado, versículo 53, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram, e saindo eles do barco, logo o reconheceram, olharam para Jesus e disseram, mas não é que é Ele mesmo? Não estavam nem acreditando que era Ele, mas era Ele. E aqui diz assim, e saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começavam a trazerem leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Jesus estava ali. Às vezes o cego estava ali gritando, Senhor, passa por aqui, porque eu não posso ir até o Senhor, mas passa por aqui, para que as minhas mãos toquem nas suas vestes.
Quantos paralíticos estavam ali no chão e gritavam para que o Senhor se aproximasse: vem, Senhor, permita-me tocar nas suas vestes, porque quem toca é curado. Então vem aqui, se aproxime de mim, vem até mim agora, por favor, chega mais perto para que eu possa te alcançar. Quantas pessoas estavam à procura de Jesus, quantas pessoas estavam por toda parte procurando e andando onde estava o Senhor Jesus para tocar nas suas vestes, para que fossem saradas. O que eu quero dizer para você é que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente o mesmo. Ele não muda, Ele é o mesmo, e Ele está tão perto de nós. E se talvez nós não podemos ainda alcançar as suas vestes, e se nós fizermos como esses homens e clamarmos para que Ele ainda se aproxime mais, porque nós precisamos tocar nas suas vestes, para que possamos ser sarados. E a Bíblia diz: todos que tocavam eram sarados. Todos, todos, independente do seu problema, independente dos seus males, todos que se aproximam e tocam no Senhor Jesus, recebem a bênção e recebem a libertação. O Senhor quer hoje liberar unção, liberar cura, liberar libertação, liberar salvação para aqueles que estão buscando, estão desejando, estão se aproximando dEle, para serem tocados. Quem quer tocar no Senhor Jesus? Quem quer receber esta unção? Quem quer receber esta virtude? Quem quer ser alcançado, tocado pelo poder, pela unção e pela glória do Senhor Jesus Cristo? Basta você hoje, como nos dias passados, desejar. Eu creio que onde o Senhor Jesus estiver, cidades, aldeias, campos, vales, montes, onde quer que Ele esteja, o poder e a virtude, a glória repousa sobre Ele. Vamos falar com Deus nesse instante, vamos colocar de pé. Deixa que essa unção toque na sua vida. Às vezes é difícil nós lutarmos sozinhos. A nossa força é pequena demais. Diante de principados e de potestades, as nossas forças, elas faltam forças. Às vezes faltam-nos forças para vencermos, mas o Senhor nos deu o seu nome, o nome que está acima de todos os nomes. E quando nós declararmos o nome de Jesus, a unção, o poder e a graça vai fluir, vai tocar, vai alcançar, vai libertar, porque a mesma unção e o mesmo poder continua ainda hoje operando sobre todos aqueles que creem. Ó Santo Deus, clame ao nome do Senhor agora. Não importa a tempestade que você tem passado, não importe o tanto que você já tem se esforçado. Talvez você está como Pedro, que pescou a noite toda e disse: Senhor, mas nenhum peixe. Mas quando ele ouve a palavra do Senhor, oh Deus, o Senhor diz: Pedro, pega o teu barco e volta lá no meio do mar e joga a tua rede. A canseira, a rede agora já está lavada, já está limpa. É só guardar a rede, ir para casa, tomar um banho, dormir, descansar. Oh meu Deus! Mas Pedro disse: Senhor, eu me esforcei, eu trabalhei, eu lutei, não peguei nada, mas pela tua palavra
eu vou voltar lá e vou lançar a minha rede. E eu sei que vai dar certo. Eu vou voltar porque eu sei que a tua palavra tem poder. Eu sei que a tua palavra tem unção. Eu sei que a tua palavra me move e me impulsiona a voltar no mesmo lugar que eu fracassei, para que eu seja vitorioso e seja vencedor. Ah, Jesus, quando Pedro volta no mar, no mesmo lugar, ele lança a rede. A rede estava se rompendo, tamanha quantidade de peixes. Só o seu barco não era o suficiente para acolher todos os peixes. Precisou de mais um outro, e quase que os barcos estavam a pique afundando, porque não suportava tamanho volume de peixes que o Senhor tinha colocado naquelas redes. Meu Deus, o Senhor continua operando. Ó Senhor, aquele mar da Galileia que foi um palco de milagres, palco de curas, de libertações, de prodígios e de maravilhas. Senhor, aquelas margens têm história. Meu Deus, aquelas águas têm história, porque ali o Senhor andou sobre as águas. Ali o Senhor realizou maravilhas, milagres, curas extraordinárias, prodígios, maravilhas. E agora, Senhor, eu creio que o Senhor está neste lugar, e este lugar vai ter histórias para contar, Senhor, das tuas maravilhas, dos teus sinais, porque o mesmo Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estou no meio de vocês. Ó Senhor, vem, Senhor, para a nossa tempestade. Vem, Senhor, para, meu Deus, a força das águas que se levantam contra as nossas vidas. Vem, Senhor, para trazer, Senhor, alegria ao nosso coração. Vem, Senhor, para trazer força e ânimo para aqueles que já desanimaram e aqueles que já estão desistindo, Senhor. Vem, Senhor, com força. Vem resplandecendo a tua luz e a tua glória, e mostrando que tu és Deus e és Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Poder para andar sobre as águas, poder para fazer o mar e o vento se calar, poder para fazer os homens se calarem e ficarem impactados diante do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Nós estamos falando do leão da tribo de Judá, da estrela resplandecente da manhã, do alfa, do ômega, do princípio, do fim, do verbo, do Filho de Deus, daquele que morreu e ressuscitou e tem todo o poder, e descerá nas nuvens para buscar a sua igreja. Oh Senhor, nós clamamos a Ti agora, clamamos pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua virtude. Meu Deus, acalma esta tempestade desta pessoa que me ouve nesta noite. Acalma, Senhor, as águas. Acalma, Senhor, a fúria dos ventos. Acalma, Senhor. Entra para os nossos barcos nesta noite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vitoriosos, a chegarmos do outro lado, a alcançarmos os nossos objetivos, a alcançarmos, Senhor, os nossos alvos, a nossa meta. Ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, que os doentes, os enfermos sejam tocados e sejam curados nesta noite, que haja libertação, que haja unção, que haja poder, que haja graça e misericórdia. Liberta os oprimidos, sustenta os fracos, cansados e abatidos. Meu Deus, levanta aquele que não tem mais forças. Senhor, levanta aquele que desanimou, Senhor, aquele que se prostrou, não tem mais ânimo, não tem mais coragem. As suas forças já estão desfalecendo, porque estão como aqueles homens que estão remando, mas não conseguem.
não há mais esperança. Cessou a esperança. Agora o medo, o pânico, a aflição. Agora só esperamos por um desastre. Só esperamos uma tragédia e só podemos esperar o pior. Mas no meio de toda essa aflição, de toda essa angústia, de todo este pavor, vem andando sobre as águas aquele que nos traz a esperança, aquele que nos traz a alegria de podermos ver um novo dia amanhecer, aquele que é o autor da vida e que vem para reprovar a morte e dizer: não toque nos meus ungidos, não toque nos meus amados, porque eles pertencem a mim. Ó Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre todos, que a tua graça venha, Senhor, fluir sobre cada vida. E nós temos que declarar que o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Traz alegria, traz paz, traz unção, e traz, ó Deus, o mover do teu Espírito Santo sobre cada vida e sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, permaneça na fé, na esperança e na confiança, porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Espera no Senhor, anima-te, espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Amém? A esperança, no meio da fúria dos ventos, da tempestade, procure uma luz e se alegre, porque esta luz é Jesus. A esperança de vitória, de conquista. Tenha certeza que nós vamos nos calar quando virmos as grandezas e as maravilhas que Ele fará na nossa vida. Mas apenas vamos olhar e vamos admirá-lo e vamos testificar: realmente Ele é o Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Por favor, saúde uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém.